E aí, jovens, tudo bem? Eu sou o Norton e hoje a gente vai falar sobre Star Wars. Mais precisamente, hoje a gente vai entrar num confronto do Luke contra o Maul, que não é bem um confronto, na verdade, tudo bem, é um confronto, mas o Maul não é bem o Maul, na verdade o Maul é um fantasma. Pera aí, tá tudo confuso? Eu sei, eu já vou explicar daqui a pouquinho. Só pra deixar bem claro, tudo que a gente vai falar aqui hoje faz parte do Legends, ou seja, não tá dentro da linha do tempo oficial dos filmes, e eu diria mais, porque a história que a gente vai conversar aqui hoje tá no Legends do Legends do Legends, ou seja, é muito desconsiderada mesmo, mas ainda assim é uma boa história, e a história se chama The Phantom Menace, que basicamente é a Ameaça Fantasma. Pois é, tem o mesmo nome do primeiro filme da Ameaça Fantasma, porque também é contra o Maul. Eu sei, criatividade, nós temos por aqui. A história que a gente vai conversar hoje é um capítulo dentro da HQ Star Wars Tales número 17, lá de 2003. O capítulo é escrito pelo Joey Casey, desenhado pelo Francisco Paronzini, as cores são do Dave Nestel e as letras do Steve Dutro. Então estamos alguns anos após o retorno de Jedi, então o Luke tá como embaixador da Nova República num planeta chamado Iridonia, que é o planeta natal dos Zabraks. Zabrak é a espécie do Maul, tem os chifrinhos e tudo mais, e o Luke tá lá como embaixador da Nova República e também como um Jedi, e ele tá ali conversando com dois Zabraks que já esperavam ali a chegada dele como embaixador, e do nada, realmente do nada, ele começa a meditar. É sério, num quadrinho ele tá falando com os caras, no de baixo ele ajoelha e começa a meditar. Nesse momento aparece um fantasma / holograma do Maul gritando "Morra Jedi" e atacando o Luke. Aí você vai falar, Norton, é só um holograma, é só deixar que ele vai passar e não vai acontecer nada. É exatamente aí que tá o problema da situação, porque na verdade esse holograma / fantasma, ele consegue ficar tangível, então ele quase acerta o Luke tem que pegar o sabre correndo, começa um confronto entre os dois onde ambos trocam golpes, o Luke então empurra o Maul usando a força, o holograma cai e desaparece. Pois é muita loucura, eu sei disso, por isso que eu gosto dessa história na verdade, porque ela é bem maluca. Os dois Zabraks então que estavam ali com o Luke, eles pedem desculpa, eles falam que o fantasma tem aparecido ali faz um tempo mesmo, eles também falam da história de um cara que era um guerreiro Zabrak, que deixou o planeta para treinar como um Sith, que a gente sabe que é o Maul nessa história, e eles também reforçam que esse guerreiro morreu em combate lá em Naboo, ele voltou como um fantasma e tá atormentando todo mundo. O Luke então começa a pensar e fala, cara, eu preciso investigar isso, sou um Jedi, eu acabei de derrotar o Império, tô fazendo a nova Ordem Jedi, a nova Academia Jedi, eu preciso ver o que tá rolando. O Luke fala então que a situação é bem estranha e que não é só estranha por ser um fantasma, mas quando esse fantasma apareceu, ele sentiu um tremor na força, ele sentiu um distúrbio. Então esse fantasma tem uma certa ligação com a força e agora o Luke vai investigar o porquê e convenhamos, não tá fazendo nada mais que obrigação. Bom, então o Luke decide investigar e sai andando pela cidade justamente para ver se ele consegue rastrear usando a força, porque como o fantasma causa um distúrbio, ele vai sentir quando o fantasma aparecer, ele sai andando pela cidade e ele sente o distúrbio bem a tempo, assim, dele ser atingido por um golpe, dele quase ser atingido por um golpe, na verdade, ele consegue desviar antes, então funcionou quase como um sentido aranha do Homem-Aranha, sabe? Ele sentiu o distúrbio e falou tipo, ai meu Deus, vai me atacar. Aí quando o Maul ataca, o Luke consegue desviar. Eles trocam mais alguns golpes e o Luke percebe que ele tá próximo à fonte do problema. Ele então encontra uma parede falsa, ele consegue passar o braço dele, então a parede também era um holograma, e ele dá de cara com um laboratório, e esse laboratório é a causa do problema. O laboratório pertence ao cientista Drell Kempf, e aqui a gente consegue entender a história inteira, o que tava rolando, por que esse fantasma tava aparecendo. Vamos combinar que tem um cérebro dentro de um pote gigante, e isso já quer dizer muita coisa. Tá achando a história muito maluca, muito doidona? Pois é, eu também. Faz o seguinte então, compartilha esse vídeo pro seu amigo e pra sua amiga que curte Star Wars, cara. Pode mandar, quem sabe eles gostam da história, acha maluca também, já tem assunto pra conversar na chamada do LOLzinho, tipo, cara, é aquela história do fantasma do Maul muito louca, hein? Muito louca aquela história, hein? Muito doidona, hein? Bom, compartilha, vai que dá certo. O cientista, bem do estilo super vilão mesmo, começa a contar o plano dele, e ele fala que ele conseguiu o cérebro do Maul após a morte do Maul lá em Naboo. E com as suas máquinas e seus experimentos, ele estava tentando ressuscitar o Maul, por isso que o holograma estava sendo colocado ali como um fantasma, então era realmente um fantasma tecnológico, e por isso que estava causando um distúrbio na força, porque a gente tá falando que o cara estava tentando ressuscitar o Maul, então é algo que a força provavelmente não gostaria. O Luke então vira e fala, cara, tem que parar com isso, porque primeiro, isso não é natural, segundo, eu tô sentindo um distúrbio na força, ou seja, isso que você tá fazendo é muito errado, vamos parar com isso agora. E o Drell fala o seguinte, ué,
Como assim, força? O que você sabe sobre a força, cara? O Luke só pega o sabre dele e liga, o Krell olha e fala, tipo, eita, e sai correndo. Eu gosto muito dessa parte porque ela é engraçada e também entra naquela parada que a gente já conversou aqui no canal, onde sabre de luz é meio que uma marca de um Jedi. Mas se alguém vê um sabre de luz de longe, vai achar que é um Jedi que tá ali, sabe? Coisas assim. Então, quando o cara pergunta, ué, o que você sabe sobre a força? E o Luke vai lá, liga o sabre e ele fala, tipo, eita... Ele pode não ter acesso à força, mas ele tem um sabre de luz, logo ele pode ter treino, logo eu vou sair fora e o Drell sai correndo. O Luke, obviamente, decide acabar com tudo, ele vai lá, aperta um botão que desliga o laboratório inteiro, o cérebro morre e ele vai embora e assim acaba a nossa história. Até rimou, olha só, vou fazer outra rima aqui agora. Não vou conseguir passar disso, desculpa. Eu tenho que assumir pra vocês que eu gosto dessa história. Primeiro, um fantasma do futuro, fantasma barra holograma, isso já tem total minha atenção. Segundo, Luke contra Maul, mesmo que não seja o Maul, seja mais um fantasma do Maul, ainda assim é um confronto que eu gostaria de ver, ainda mais um Luke pós-retorno de Jedi. Interessante, né? Por mais que na HQ seja bem pouco o confronto, sabe? Eles se enfrentam ali uma vez e meia, se você considerar, mas ainda assim eles trocam golpes e dá pra ver a experiência do Luke fazendo diferença, sabe? Porque o Maul é muito habilidoso, cara. Se você assistir lá Ameaça Fantasma, o Maul luta contra o Obi-Wan e o Qui-Gon. O Qui-Gon é um mestre Jedi naquela época que os Jedi estavam no auge do treino, das suas habilidades, no auge da Ordem Jedi. Então o Maul é muito habilidoso, mas dá pra ver que o Luke conseguiu se sair bem, e não só isso, ele não ficou assustado também. Ah, uma coisa interessante é que aparentemente o Luke não sabe que aquele é o Darth Maul, ele sabe que é um Zabrak, fantasma, que tá causando um distúrbio na força. Não necessariamente ele sabe quem é o Darth Maul, pelo menos eles não deixam claro no quadrinho. E mais uma vez, pra deixar claro, a história tem vários furos, né? Vamos combinar que primeiro o Darth Maul não é de Iridonia, ele é de Dathomir, ele é filho da mãe Talzin. Tem Zabraks em Dathomir também, eles são originalmente de Iridonia, só que ainda tem lá a tribo dos Irmãos da Noite, então pode nascer sim um Zabrak lá em Dathomir, que é o caso do Maul. E outra coisa, sabemos que o Maul não morreu. Nessa história que a gente tá conversando, o cientista literalmente tem o cérebro do Maul, ele conseguiu achar o corpo do Maul depois que o Maul foi jogado lá de cima de Naboo, ele conseguiu achar o cérebro e ele tava tentando trazer de volta aquela mente muito maluca e do mal do Darth Maul. Do mal do Darth Maul foi interessante, vai, fala aí. Lá em Clone Wars, a gente descobre que o Maul não morreu, ele volta lá no meio das Guerras Clônicas pra infernizar o Obi-Wan e pra gritar Kenobi, lá em Rebels também, chegar no deserto e gritar Kenobi! Aquelas coisas bem maluconas que o Maul faz. Então a história, obviamente, é cheia de furos, mas é de 2003 também, quando tava saindo as prequels, então é totalmente desconsiderada, mas ainda assim é uma aventura interessante e convenhamos. Luke Skywalker, pós-retorno de Jedi versus Maul, cara, e aí? Interessante esse confronto, hein? Comenta aí embaixo o que você acha disso, pode comentar. E também o que você achou da história, pode comentar aí embaixo. Bom, gente, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, então, deixa um like aqui embaixo, é muito importante. Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo, pode comentar aqui embaixo, também pode compartilhar esse vídeo à vontade. Me segue no Twitter e no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela. No Twitter eu sou muito mais ativo, no Instagram eu prometo que eu vou postar mais fotinhas, talvez as lives do Instagram voltem também, então me segue lá, vou deixar aqui na tela, fechou? Muito obrigado por ter me ouvido até agora, agradeço muito sua presença, valeu e tchau!